Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos, amém? Graças a Deus. Coloca a mão no seu peito. Ore assim comigo, diga assim: Deus Todo-Poderoso, amigo fiel, eu vim te agradecer pela vida e pela oportunidade da família. Agradecer por cada um que pagou o preço para que essa palavra chegasse até mim. Agradecer ao Senhor pela oportunidade da salvação e dizer ao Senhor que um dia eu espero estar contigo nos céus. Então me repara hoje, conserta os caminhos, ilumina minha mente para que as escolhas sejam saudáveis. Usa o pregador, porque o meu espírito precisa ser ministrado pela tua palavra, e só o Senhor pode me alcançar. Esquadrinha minha mente, olha todas as áreas e veja as áreas escuras onde precisam da tua luz, que seja para a sua glória, pois eu repreendo a Satanás, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo de número 4, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo 18 até o versículo 22, Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22, o livro de Mateus, você sabe qual desses símbolos aqui que representa? Cadê os quadrangulanos aí? Sabe ou não, os itequenses? O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, você sabe qual desses símbolos que é? Hã? Pomba? Não. Isso, esse aqui, ó. Porque o livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que tem ali uma descrição da genealogia, o que o judeu é muito apropriado dessa genealogia. Ele foi escrito para os judeus porque os judeus esperam o Messias até hoje. O templo de Jerusalém foi destruído e o que sobrou foi apenas uma lateral. Ali eles chamam de Muro das Lamentações. Ali eles ficam clamando, pedindo para que o Messias venha. Mas o Messias já veio e ele voltará. O livro de Mateus foi escrito para eles: olha, vocês têm um chamado na vida de vocês. Vocês precisam entender que o Messias já veio. Vocês precisam aceitar Ele e que Ele está voltando buscar a sua igreja. Essas cores são as cores da entrada do tabernáculo, no Ezequiel capítulo 1. E a cor roxa, essa cor bonita, somente os reis podiam usar, porque era uma cor muito difícil de fazer e rara. Todos acharam? Capítulo 4, verso 18 ao verso 22, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes. Os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Assente-se, por favor. Esse lado aqui está me ouvindo direito ou não? Tá? Legal? Aleluia. Algumas coisas que eu reparei nesse texto e que me chamam a atenção, por isso eu acho muito importante passar para vocês aqui. Chamado, alguém esperando um convite seu, como alguém esperando um convite meu. E eu reparei no texto, no comecinho do texto, que Jesus estava caminhando no mar da Galileia. Eu reparei que Jesus estava caminhando sozinho à beira da praia. Ele não tem companhia nenhuma ali. E isso me chamou a atenção, a ideia de andarmos sozinhos às vezes.
porque isso às vezes se faz necessário encarar as praias da vida andando um pouco, meditando um pouco. Primeiro ponto que me chama a atenção, para que a gente reflita em quem de fato nós estamos sendo, quem de fato eu tenho sido. Eu preciso entender o que eu estou sendo para aquelas pessoas, para o meio onde estou, no meu trabalho, na igreja, na sociedade. Eu preciso refletir quem eu sou ou quem supostamente eu quero ser. Então, caminhar sozinho às vezes, estar sozinho às vezes, é fundamental, porque nós precisamos de espaço para refletir e, de repente, tomar medidas melhores para um amanhã. Jesus nos ensina a necessidade dos momentos longe da multidão. Falta argumento para definirmos a distância que ele andou, mas o que faz valer a pena essa ideia é que a sua autenticidade era muito forte, trazia uma ligação muito forte com o Pai, a ligação que Adão perdeu. Para quem não sabe, Adão, ele tinha plena visão do mundo espiritual, o que nós somos privados depois da queda de Adão. Deus, numa força de expressão na minha fala, inventou algo que pudesse nos direcionar por essa falta de visão espiritual, chamado fé. Deus inventou a fé, e nós caminhamos pela fé, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós... Olha para cá, naquilo que nós cremos. Jesus, ao andar sozinho à beira da praia, ele não estava perdido, ele não estava sem objetivo, mas ensinando-nos sobre dirigir assuntos e dar passos sábios na vida. E quando ele andava em determinado momento da sua vida, ele viu dois homens se ajeitando dentro do seu ofício de pescadores, lançando a rede, Pedro e André, dois irmãos em pleno exercício do seu ofício. Segunda coisa que me chama a atenção, Jesus identifica-nos pelo que nós fazemos, sim. Jesus vê que são pescadores pelo simples fato de estarem pescando, pelo simples fato de estarem lançando as redes. Não esqueça disso. Aos olhos daquele que te observa, você vai ser definido por aquilo que você faz, sim. Não são decisões precipitadas que nos definem, mas a primeira instância de pessoas, sim, pode ser o único momento com alguém. O que você faz aos olhos daquele que te observa vai determinar quem você é. E Deus nos observa a todo momento. E Jesus vê dois pescadores ali, e algo me confronta internamente. Jesus olha para eles trabalhando. Jesus olha para eles super ocupados, Jesus olha para eles atarefados, Jesus olha para eles na correria do dia a dia, e vai lhes fazer um convite: vinde após mim. Alguém se identifica? Como se não bastasse o tanto de coisa que eu estou, esgualepado até a nuca de coisas para fazer, Jesus vem e me faz um convite. Eu vim buscar uma palavra de consolo, uma palavra que me apacenta, e de repente o Senhor vem me dar mais trabalho ainda, com tudo que eu tenho. Jesus chega para eles, na correria do dia a dia deles, e faz um convite: vinde após mim. Essa semana foi um vendedor, uma operadora lá em casa, era de tarde, naquela correria, todos conhecem. Cheguei em casa, eles estavam lá na frente, aquela coisa e tal. De repente um rapaz me reconheceu. Ele falou que havia vindo na igreja aqui já há muitos anos atrás. Para quem não sabe, eu estou aqui na igreja, vai fazer 18 anos, que eu assumi faz 15. E ele me disse: um dia, olha pastor, eu abri minha loja, um dia eu quero ter dinheiro, eu quero ter estrutura financeira, para eu poder, assim, fazer a obra de Deus, para eu estar tranquilo, sabe, fazer a obra social, para eu
exercer o papel cristão mesmo. Agora eu preciso juntar dinheiro, agora eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Como se o pastor não trabalhasse. Como se um cristão não trabalhasse. É lógico que ele não falou nesse sentido de ofensa, e nem um pouco. Mas a ideia que se tem de que primeiro eu vou fazer essas coisas aqui, primeiro eu vou me livrar dessa correria, não é uma ideia bíblica. Nós estamos falando de prioridades. Quando a Bíblia fala de evangelismo, é indo, pregando o evangelho, não é ide, é indo. Evangelizando em cada cheque que você dá, evangelizando em cada boleto que você pega, em cada serviço que você vai fazer. E quando eu falo evangelizando, não é sendo um boca aberta, falando toda hora, Jesus te ama. Não tem problema eu falar, Jesus te ama. Eu estou dizendo que o povo está de saco cheio de hipocrisia. O povo está estressado com hipocrisia, está cansado. A gente não pode acreditar na mídia, a gente não pode acreditar nas informações de internet, a gente não consegue acreditar. Olha, em muita gente é um número reduzido, e quanto menos tempo passa, vem mais um escândalo, vem mais uma situação. O povo está cansado disso. Mas Jesus deixou-nos um sinal quando ele fala, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir realmente? Temos que aprender que momento de solidão nunca é de solidão se você entende aquele que mora em você, que é o Espírito Santo. Eu preciso que você entenda algumas coisas. Jesus faz esse chamado no meio da correria, no meio do ofício. Eu acredito que eram homens de meia idade. Poxa, uma idade em que a pessoa está em pleno ofício do seu trabalho. E ele chega e fala, vinde após mim, e eu vos farei. Por que vos farei? Porque não estava sendo feito. A vida deles não ia passar daquilo. Jesus faz uma proposta para eles, vos farei pescadores de homens. E isso é uma identidade de cristãos, ganhar almas para Jesus, seguir a Jesus. Olha, você quer me seguir? Venha me seguir, e eu vos farei pescadores de almas. E esse relacionamento é independente de ter resultados imediatos. E eu me espanto com a ousadia do convite e depois o imediatismo deles em atender o chamado de Jesus. Esses homens já haviam encontrado Jesus, e está lá no capítulo 1, versículo 40 ao 42 do Evangelho de João. Jesus já havia encontrado com eles nas ocupações seculares dele, mas eles haviam deixado imediatamente a sua ocupação secular. Imediatamente, eles saem do barco e eles vão para perto de Jesus. E a proposta é o seguinte, me segue, e como resultado eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Isso é fato para quem segue a Jesus, fato. Mas interessante, Senhor, como pescar agora? Como pescar? Se eu deixei as redes? Como que eu vou pescar agora se eu deixei meu barco? Como que eu vou pescar agora se eu deixei todo o meu material de pesca? Meu irmão, isso precisa estar muito bem definido dentro da gente, para quem decidiu seguir a Jesus. Terceiro ponto que me chama a atenção, Jesus vai fazer deles aquilo que eles usavam quando os observavam no chamado. Para pescar homens, você não precisa da sua rede, você precisa ser uma. Essa é a proposta. Você será a forma de alcance. Você vai ser a rede. Vou fazer de vocês redes nas minhas mãos, ferramentas nas mãos de Jesus. E isso nós precisamos entender como uma verdade presente diante dos desafios que nós temos pela frente, que temos habilidades constituídas ao longo do caminho para servir o reino de Deus, e seja qual a força que Deus te permitiu ter, é uma ferramenta na mão de Deus, e isso vai trazer respostas na tua vida, isso vai trazer respostas através da minha vida também. No caso desses pescadores, eles seriam lançados ao mar, e eles atrairiam cardumes para si. Teve uma vez que Pedro trouxe uma mensagem no livro de Atos,
E 5.000 homens que estavam ouvindo, aceitaram a mensagem de Jesus, aceitaram esse evangelho e decidiram descer as águas do batismo, porque a palavra do Senhor diz que aquele que crê e for batizado, esse será? Pedro pescou peixes, homens de todo e qualquer tipo. Serão ferramentas preparadas para suportar o peso da pesca. O peso da pesca. Serão noites, às vezes, em claro, preocupado, como que eu vou fazer para melhorar ali? Como que eu vou fazer para melhorar a vida? Que dó daquela pessoa. Ontem me mandaram umas imagens muito feias de um homem que está sofrendo um leito de enfermidade. E várias vezes você acaba desenvolvendo essa força, essa graça de Deus para você ficar diante de cenas. Eu já ajudei a carregar muitos corpos, inclusive. Ajudei a profissionais do ML a carregar corpos, mesmo trabalhando no hospital não sendo a minha função, já tive presente diante de várias situações assim. E como pastor, da mesma forma, no imediatismo de algumas situações, estar ali presente, em situações constrangedoras, situações de pessoas que eu tive que levantar uma coberta para cobrir a pessoa na hora. O que eu estou dizendo para você é que Deus vai te dar o suporte necessário para você segurar as pontas. Se Ele vai fazer você pescadores de almas, Ele te deu capacidade para isso. É isso que eu quero dizer. Suportando essas cargas e a profundidade em que você será lançado. E a Bíblia diz, outro ponto que me chama a atenção sobre essa questão de chamado. E indo mais adiante, meu irmão, versículo 21, passando adiante, ou indo além, ou andando um pouco mais, como que eu abandonei, ou passei para uma nova fase da minha vida, como que agora sem essas ferramentas, sem o que eu era, como que eu vou mais além? Como que eu vou avançar na vida? Como que eu vou fazer? Quarto ponto que me chama a atenção. Escolhendo as pessoas certas para andar comigo. Porque você não consegue ir mais além se no teu ciclo de relacionamento está totalmente desconfigurado a esse caminho. Há pessoas que só querem sugar, mas isso tem um limite. Desmamar faz parte de um processo. Senão a sua vida não vai avançar. Porque seu ciclo de relacionamento está totalmente errado. Tem sempre aquele que a mãe, presta atenção agora, tem sempre aquele ou aquela que a mãe sempre está falando assim, cuidado com essas amizades. Eu lembro uma vez, lá no bairro Flamboyant, onde eu morava, uns 15 anos atrás, mais ou menos, perto disso, eu estava voltando do monte da oração, ou estava indo, eu não lembro, aí de repente eu vi um homem de uns 50 anos carregando o seu filho, de uns 20 anos mais ou menos, sozinho, arrastando o menino. Eu fui lá, ajudei ele, eu falei, ele não está bem? Ele falou, rapaz, é um piabão, problema é as amizades. Estava bêbado, e o pai carregando ele, o pai com o olho cheio de lágrimas, é um piabão, mas olha o que está fazendo com a vida dele, olha o que está fazendo com as escolhas dele. Eu falo, mas não escuta. Eu falo, mas não ouve. E a mãe e o pai sempre fazem papel de ruim. Sempre, sempre. Sem Deus no teu relacionamento nunca vai dar certo. O pecado de Adão, o erro de Adão foi querer ser independente de Deus. Teve uma família falida ali. O problema da Torre de Babel é que eles queriam desafiar Deus. E Babel significa confusão. Foi como foi conhecido aquele lugar ali. Babel, confusão. Porque quando Jesus está presente, Ele ajunta. O inimigo espalha. Olha só, uma vez estava Jonas, recebeu um chamado de Deus. E nesse chamado, presta atenção, e nesse chamado de Deus, ele não quis obedecer, quis fugir. E ele entrou num barco, e lá pelas tantas, a pior coisa é você se levantar contra um chamado de Deus, você se tornar inimigo de Deus, pior coisa. E de repente Jonas lá no meio, o povo ficou apavorado. O povo começou a jogar, naquela tempestade, começou a jogar os móveis para fora,
começou a jogar todas as cargas que eles tinham. Chegou ao ponto que eles começaram a jogar comida para fora do barco, até perceberem pela confissão de Jonas, que é ele que estava errado, que é ele que era o peso naquele lugar. Então jogaram ele, e a tempestade em cima parou. E nós temos que prestar bem atenção em quem nós estamos carregando no nosso barco. Olha para cá. Nós temos que prestar bem atenção, porque senão você vai perdendo muitas coisas na tua vida. E você sabe do que eu estou falando, porque não precisava ser assim. Não precisava ser desse jeito. Eu não me arrependo de ter casado com a minha esposa, eu sei que ela não se arrepende de ter casado comigo, mas não precisava ser desse jeito. Não precisava ser sem estrutura como foi. A gente não precisava sofrer como a gente sofreu 23 anos atrás. Então, obedecer pai e mãe é honra. É honra. Tem sempre aquele pai frustrado que fala, poxa vida, é um piá, tem tudo para ir para frente, mas vai pela cabeça dos outros e só faz burrada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Talvez você tenha uma outra tradução que diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Talvez eu estou pregando para alguém que está desfocado, escravo, acimentado por uma ou um grupo de pessoas que enquanto você não tiver uma distância saudável, irá só envelhecer parado. Não vai passar de um pescador, vai envelhecer e vai permanecer naquele barco jogando a rede e nada mais. E a vida vai passar desse jeito, correndo atrás de dinheiro e ele correndo de você. Porque você já era para ter ido muito além, há muito tempo, e você sabe disso. Há muito tempo. Está ilhado com a mente na filosofia de alguém que enfraquece a sua fé, compromete a sua salvação, e intoxica os teus ouvidos com embriagantes reclamações, pessimismo e desconstrução da imagem de outras pessoas, quando na verdade é ela, quando na verdade é ele que precisa assumir as próprias mudanças e compromisso. Olha as suas escolhas. Talvez eu prego a alguém que não ouviu seus pais, não ouviu seus pastores, não ouviu um amigo verdadeiro, se equivocou nas suas escolhas, nas suas etapas de vida, e agora sofre as consequências das suas escolhas erradas. Deus tem um propósito com você, que é ir além. Medite na sua vida. Alianças certas irá te trazer um projeto e um destino maravilhoso, porque esse é o projeto para mim e para você. Reveja o seu ciclo de relacionamentos, se foram mais além, porque caminhavam com quem está certo. Senão a vida de Pedro e André é só aquela dali. Deus tem mais além para você. Por isso que Pedro e André estavam ali e foram mais adiante, porque eles estavam com a companhia certa. Indo mais adiante, a Bíblia diz, versículo 22, indo mais além, avistaram um outro barco, um barco que levava o nome do seu dono. Você lembra o nome do barco? Glória a Deus. Zebedeu. Estava procurando um nome para o teu neto? Filho. Imagina que bonito. José Zebedeu. João Zebedeu. Carlos Zebedeu. Avistou um barco, o barco de Zebedeu, e ali estavam seus dois filhos, Tiago e João. Eles estavam ali, mas eles não estavam lançando a rede para pescar. A Bíblia diz nesse contexto que eles estavam consertando as redes. Jesus não fala com Zebedeu, Jesus fala com os filhos de Zebedeu, que estavam consertando as redes, e ele apenas os chama, olha para eles e diz, me segue. E o que me chama a atenção aqui é que não teve proposta. No barco anterior tinha uma proposta, e eu vos farei pescadores de homens, mas agora não tem proposta, é só um chamado.
e imediatamente, talvez a tradução que você tem diz, e beijaram o seu pai, e deixaram o barco e saíram, ou talvez, deixando o seu pai, deixaram o barco e seguiram a Jesus. Quinto ponto que me chama a atenção. O ofício deles tem muito a ver com o chamado deles. Eles não foram chamados então para ganhar almas? Não, isso não exclui essa parte do chamado. Mas eles foram chamados para consertar. Enquanto Pedro ganhava almas, João foi um homem que o evangelho que ele escreveu, inclusive, o evangelho de João, que apresenta Jesus como aquele que batiza com o poder, o evangelho de João, que foi escrito para a igreja. Com que objetivo? Evangelizar a igreja? Não! O objetivo de restaurar a visão da igreja. O que faz a diferença em vocês é o poder do Espírito Santo operante. E qual é o maior poder? Amor. É o maior poder. Outro dia nós vamos falar sobre isso, biblicamente. Está ao alcance de todos. Eles foram chamados para consertar. O Evangelho de João, as 3 cartas de João, está falando sobre conserto, está falando sobre restauração. Esse chamado de João tem muito a ver com esse cuidado. Eles estavam reparando as redes, e são homens que Deus chamou para reparar os cuidados da igreja. Tiago e João ajudaram esses que mesmo nas mãos de Jesus, como Pedro e André, mesmo nas mãos de Jesus, acabaram se machucando, acabaram ferindo a rede. Na rotina do seu chamado, eu prego para alguém que por anos no Evangelho, serviu por anos no Evangelho, aguentou a pressão até onde deu, porque o amor faz isso com a gente, faz a gente aguentar até onde dá. Então o corpo, a vida, o emocional, ou seja o que for, ele começa a apresentar reflexos de atrapalho, reflexos de um monte de coisa, porque na luta de ganhar e trazer, de andar junto, de trazer para perto, de fazer o que Deus quer, pode ser o que aconteceu com Moisés. Fica fora da casinha. Chegou um ponto que Moisés não aguentava mais, gente, quase 2 milhões de pessoas, Moisés atendendo, ele não vai ter descanso. E é uma história pior que a outra. Uma história. E você pensa, não, com o tempo eu vou ficando mais frio. Cristão não. Você pode ficar mais forte na coragem, mas você fica mais sensível. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nem dava bola muito para bicho. Tive cachorro quando era criança, né, mas lidava normal. Depois você começa a ter bicho, eu tenho 4, agora estou adotando mais um. Virei um bobão num monte de coisa. Aí eu sempre assisti documentário de leão, e bicho, e fera, e não sei o quê, e que devora o outro, tá? Aí eu estava passando lá num documentário de animal, da igreja, deixa aí, amor, eu quero ver, eu gosto também. Aí o leão foi lá, 2 leões machos, foram lá e pegaram uma chitara, sei lá como é que é o nome daquilo, né? Pegaram uma chitara já, e pegaram no pescoço e na cabeça, não quero ver isso aí, eu não quero ver isso aí. O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que Moisés estava escutando coisas absurdas. Antes dele dormir, quando ele acordava, o celular dele estava repleto de mensagens. Até hoje de manhã eu falei para a Gleice, olha o tanto de mensagem que tem no meu celular, ó. Só vou virando o celular para cima. Na hora de dormir, olha o tanto de mensagens, olha o tanto de pedido de oração, olha o tanto de situação, olha o tanto de coisa, e foto disso, e se não pode aquilo, e tudo mais. E o que aconteceu com Moisés? Ele precisava espairar um pouco, precisava ficar sozinho, caminhou, chegou na casa do sogro dele, Jetro, e falou, cara, estou aguentando mais, rapaz, estou arriando as pernas aqui, estou aguentando mais. O sogro dele falou, por que você não ora a Deus? Por que você não ora a Deus? Para que Ele dê sabedoria a outros homens para te ajudar nisso. É verdade. E ele orou a Deus. E Deus pediu para ele separar 70 homens, que fossem referência nas suas tribos ali de Israel. E o Espírito Santo, em porção de sabedoria, foi colocado, envolveu eles,
nesse espírito de sabedoria, para que eles pudessem aconselhar, julgar sobre o povo, julgar a favor do povo. 70 homens, que no Novo Testamento são conhecidos como os principais da sinagoga. 70. Olha só, gente. Então, eu preciso que você entenda que às vezes você está sofrendo porque está tentando fazer tudo sozinho, porque o chamado ele não para em você. Nós somos feitos para chamar, nós somos feitos para fazer o convite, nós somos feitos para envolver, nós somos seres sociáveis, e como cristãos, nós precisamos envolver nesse propósito, porque como eu disse, talvez eu prego para alguém que por amor ao Evangelho não está aguentando a pressão. Eu quero que você olhe para trás, eu quero que você veja o que você fez, veja o quanto Deus já trouxe através de você, veja quantos conselhos você já deu para uma família que estava por um fio do divórcio, e hoje estão bem. Não é um rompimento na tua rede que vai desqualificar a tua obra. Eu não sei o nível da tua frustração, mas Deus quer te usar ainda. Porque assim como Deus te chamou para ser a rede dele, Ele chamou também gente para ter agulha nas mãos, para consertar a rede, para ajudar a rede, que vai te adotar e te ajudar em áreas que talvez você não imaginaria. Porque você precisa voltar ao propósito. Você precisa entender que você é uma ferramenta na mão de Deus. E que pessoas são alcançadas e consertadas nas tuas mãos. Ontem eu até me emocionei quando eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ajuda muito os meus filhos, né? E falou de projetos, e falou como estão bem e tudo mais. Eu me emocionei, até mandei para minha mãe chorou, mandei para a Gleice também chorou e tudo mais, da alegria que a gente fica pelas pessoas que conseguem alcançar aquilo que a gente não consegue alcançar, que às vezes são os nossos filhos, às vezes o nosso cônjuge, às vezes uma questão financeira, porque só Deus conhece a tua oração. Ele envia reparadores de brecha, Ele envia pessoas que têm esse chamado para ser calço, Você precisa voltar ao seu propósito, porque você não morreu. Porque esse reino, o reino de Deus, é um reino de movimento. O que eu entendo como reino de Deus? Eu entendo que é um ambiente. E que quando você adentra esse ambiente, ele é um ambiente de poder. E ele pode transformar as realidades, ele pode transformar os resultados da vida. É um ambiente poderoso. E Jesus diz que o reino de Deus, ele está dentro da gente, dentro de nós, nos trazendo entusiasmo até na situação mais difícil, mesmo recebendo o baque das notícias, intoxicado às vezes por mídia, notícias e tudo mais. E você já reparou que tudo subiu, que é alarmante as notícias que vêm de fora e de dentro, porque as notícias que você está ouvindo, meu Deus, como é que eu estou vivo? Como é que a minha família está bem? E coisa e tal. E na verdade você vai vendo na prática, você vai dormir de barriga cheia, você está gordo, que é uma bola, né? Se tirar a camisa parece uma polenta caindo para fora da panela, aqui. Você está pensando em não engordar mais, como que eu faço? Porque você está saudável, poxa, não está doente, você está saudável. Eu acho que daqui só a Marlene trabalhou no Horácio Guettner, né, Marlene? Tem mais alguém que trabalhou no Hospital Horácio Guettner ou não? Quando você vai fazer visita naquele lugar, o cheiro lá é de carne já putrificada às vezes. Para quem trabalha direto lá, às vezes não sente tanto, né? Mas para quem sente? Mas eu vou fazer visita lá, meu Deus. E lá tem uma, eles chamam de sala escura, né? As pessoas que já nem costuram mais. Fica ali, daqui 2 horas chega a pessoa, já está, só fica na morfina. Aí você vai entender a importância de você estar saudável, estar gordinho, ou seja, como for. Você está entendendo o que eu estou falando? Não faça loucuras. Não faça loucuras. É isso que eu estou falando. Deus separou pessoas que irão te ajudar nas pressões da sua vida. Deus quer te usar. E sempre coloca alguém para te ajudar. Ele sempre coloca alguém com uma notícia.
Ele sempre coloca, assim como Moisés estava, como é que eu vou fazer, Deus, e ora, como é que eu vou fazer? Jetro chegou e falou, por que você não faz isso? Bum, acende uma lâmpada. Nós estávamos no terreno da igreja, esses dias, em um grupo forte ali, e daí o Sandro estava lá também. Ele testemunhou para a gente, que ele estava com o pastor Alan Matoso, da Igreja Batista Shalom, e o pastor pagando aluguel, e como é que eu vou fazer, e agora essa pandemia, essa situação, e o aluguel é alto e coisa e tal. E o Sandro falou, o nosso pastor lá, ele, cara, comprou um terreno, por que você não compra um terreno? Por que você não vai atrás? Foi feito promissório, a gente fez assim. Ele, boa ideia, comprou 11 mil metros quadrados, lá da chácara Babilônia, é tipo uma chácara lá, né, Sandro? É uma chácara lá, né? 11 mil metros quadrados, e pela denominação dele, ele pode fazer, porque a outra é lá no Boqueirão, né? No caso nosso, quadrangulares aqui no bairro, né? Então eu não vou comprar quadrangular, comprar terreno lá no Fazendinha, é aqui que nós somos semeados. Mas isso foi perto de um mês, né, que você conversou com ele? Uma conversa, está numa pressão, de repente alguém fala, por que você não faz isso? Deus coloca pessoas para nos ajudar uma vez. Deus coloca pessoas para nos adotar por muitos anos. Deus coloca reparadores de rede durante toda a nossa vida, às vezes. E nós precisamos entender que nós temos que continuar o nosso ofício, nós temos que ficar firmes no nosso propósito com Deus, mas você tem que retornar à tua visão e pedir a Deus pessoas para te ajudar, e Ele honrará esse pedido, e Ele honrará. O próprio Jesus teve a ajuda de um sirineu para carregar a sua cruz. Peça ajuda, porque arde no coração de alguém receber um chamado. Eu vou repetir, peça ajuda, porque arde no coração de alguém receber um chamado. Esse chamado não pode parar em mim. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu comecei a ler a Bíblia, daí eu pensei assim, eu não aguento mais. Tá. Larguei dos meus vícios, comecei por um culto, não fazia o apelo na igreja para aceitar Jesus, nunca fazia o apelo. Eu sei que sozinho, eu me reservei lendo a Bíblia, em ambientes que eu estava, umas 3 vezes eu fui, Senhor, eu estou confirmando aqui, eu te aceitei como Senhor e Salvador. Você vai ficar esperando alguém fazer apelo para você, se essa mensagem já caiu no teu coração? Você vai ficar fazendo aí cera, se essa mensagem já caiu no teu coração? É que eu não sei o que fazer. Pergunta! É que eu não sei o que fazer. Você acha que não precisa de favor? Você acha que não? E aí? Peça ajuda, porque arde no coração de alguém receber um chamado. Líderes, pastores, responsáveis. Deus abriu uma porta para a igreja, e essa porta ninguém pode fechar, está em Apocalipse. Eis que a porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre. E qual foi a porta que Deus abriu? A porta da pregação, a porta do evangelho. Ele abriu essa porta e ninguém pode nos calar. Tentaram de todo e qualquer jeito nesses 2000 anos, calar a igreja, mas não podem calar a igreja. A porta que ele abriu, ninguém fecha, a porta que ele fechou, ninguém vai abrir. As portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja. Ontem eu estava fazendo uma reunião no terreno da igreja com um arquiteto e tudo mais. Ele é do urbanismo do estado, e ele se voluntariou. É do urbanismo, né, do estado. Ele se voluntariou para ajudar a gente. Ele falou, pastor, vocês pagam só as taxas, mas o projeto eu vou ajudar vocês a fazer. Quanto que é? Eu falei, olha, é 40 por 20, né? Dei uma laje, então no caso vai dar, mais o mezanino vai dar 2.200 metros quadrados, mais ou menos. Pra você ter uma ideia, esse templo aqui dá 220 metros quadrados, lá só o mezanino vai dar 200 metros quadrados. Aí, ele perguntou algumas coisas para mim e tal, ele falou algumas coisas, e eu disse para ele assim, olha, agradeci ele por todo esse propósito dele aí, de nos ajudar e coisa e tal, desse voluntariado dele, mas nesse chamado, Deus colocou exatamente a pessoa certa para fazer ali, exatamente a pessoa certa e bem disposta. E ele falou para mim assim, vocês têm algum recurso? Lembrei o que eu ia falar até agora, estava enrolando vocês. Vocês têm algum recurso para fazer?
pré-moldado, alguma coisa? Eu falei, Falei, até agora nós fizemos terraplanagem, fizemos isso, fizemos aquilo, o portão, já pagamos a primeira parcela do portão, passando essa semana na outra, o portão já vai estar instalado com aquela pintura astronauta lá e tudo mais, coisa mais linda, né? Mas vocês têm algum dinheiro? Não tem. Aí o outro perguntou, mas então como que vocês vão fazer? Eu tenho que estar na posição. Deus me chamou para estar na posição, a obra é dele. Você pega, anuncia, você fala, e ele vai tocando nos corações. Ele vai falando, a obra é dele. Então eu não tenho que ficar oprimido, abandonado, me sentindo desse jeito. Não, a obra é dele. Eu tenho que continuar de pé. Eu tenho que continuar sendo quem ele me chamou para ser. Eu tenho que continuar pregando. Eu tenho que continuar levando esse evangelho aos corações. Eu tenho que continuar presente, fazendo discípulo. E se você morrer antes? É ele que recolhe. E se você viver 100 anos? É ele que permite. Seja o que for, é ele que permite. Mas se eu estou aqui, é para te entregar este chamado, como Jesus chamou aqueles: vinde após mim, vinde após mim. Alguns para ganhar, outros para cuidar, outros para ambos. Um não vai inibir a outra função, de maneira alguma. Peça ajuda. Caminhar sozinho tem um limite. Houve um período de caminhar sozinho. Tem alguém esperando o seu convite. Tem alguém esperando o seu chamado. Tem alguém esperando para que você ajude. A hora certa vai chegar. E é hoje. É hoje. Pastor, mas logo esse ano que está uma correria, você acha que vai diminuir? Pastor, logo agora que eu vou ser mãe, eu vou ser pai, estou na faculdade, o trabalho está desse jeito, eu estou assim, logo agora? Spurgeon diz assim, tem uma frase dele: 5 minutos na eternidade, e você vai saber certinho a vida que você deveria ter levado aqui, as escolhas que você deveria ter feito aqui, o que é prioridade aqui, o que é prioridade. Alguns demoram muitos anos, até envelhecer, para descobrir que as coisas que têm valor na vida são as coisas simples, e que o Evangelho de Jesus, o chamado à vida com Cristo, tem o peso positivo para toda a eternidade. Você precisa da tua decisão, das tuas mãos, para fazer a obra, mas não faça sozinho. Chame alguém para ajudar. Alguém está esperando o seu convite. Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Olha só, gente. Talvez enquanto eu estava entregando para você essa mensagem, você estava lembrando de alguém. Alguém está precisando receber um convite seu. Convite comprometido, não é um convite, vou mandar um WhatsApp assim, só para não dizer que eu não fiz, é um convite comprometido. Alguém está precisando de você, e você precisa entender que você representa Jesus na vida de alguém. Houve um pregador, eu não lembro o nome dele, missionário, e ele disse que estava fazendo um evangelismo em determinado país, muito simples, muito pobre. E de repente ele está ali, levando a mensagem, ele chega para uma criancinha e fala: oi, você conhece a Jesus? E ele fala: conheço sim. Você conhece Jesus? Já conheço sim, ele mora ali embaixo. Então me leva lá. E quando o menininho levou ele lá, abriu a porta, um senhor, um cristão. E o menino não conhecia a respeito de Jesus nem nada, mas ele entendia que aquele homem era Jesus para ele. Esse pregador entendeu que nós somos referência de Cristo aqui na terra, que nós somos o chamado na vida de alguém, que nós somos o convite na vida de alguém, que nós somos, meu irmão, a referência na vida de alguém. Nós precisamos estender essa mão, porque nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está em movimento, porque o cabeça dá o comando. O findar dos dias pode estar próximo.
fazer uma análise nessa caminhada no que você tem priorizado. Passou alguém pela tua cabeça? Coloca a mão no seu peito. Talvez passou você mesmo no começo da mensagem. Passou você mesmo. E depois veio outras pessoas. Volta ao teu ofício. Seja humilde. Veja o que você pode fazer. Deus te deu muita força, sabedoria, inteligência, graça, garra. Comece, de algum jeito comece. Mesmo não sabendo fazer, comece. E Deus vai colocar pessoas para te ajudar, para te instruir. Mas precisa posição, precisa lealdade, precisa humildade, precisa insistência. Deus vai te honrar. Eu vou orar por você agora. Eu vou ungir este chamado. Eu vou ungir nas palavras agora o convite que você irá fazer. E Deus vai te honrar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos colocando diante da Tua palavra, diante desta mensagem, as palavras que iremos anunciar a outras pessoas, o Evangelho que iremos anunciar a outras pessoas, o convite ao trabalho cristão, à obra cristã que iremos fazer a outras pessoas, ou também o posicionamento, a aceitação desse chamado que muitos de nós estão nesse momento aceitando. O Senhor sabe da missão de cada um. O Senhor sabe, Pai, da garra que o Senhor deu a cada um. Sendo fiel no pouco, no muito serão colocados. Então, em nome de Jesus Cristo, reconfigura agora, faz arder neste momento o passo dessa decisão, a escolha em que essa pessoa está tendo neste momento, para que avance na vida. Em nome de Jesus Cristo, que seja com insistência, que seja avante, que o pecado caia por terra, que a tentação seja vencida, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra poderosa venha usar esta pessoa num simples convite, para que avance, estendendo o Teu reino, levando esse ambiente que configura mais uma vez a vida de pessoas que estavam em trevas. Ilumina, meu Deus, cura, liberta, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Talvez são crianças, talvez são pessoas daquela área profissional, talvez, Senhor, são adolescentes, talvez, oh meu Deus, o Senhor sabe aonde essa pessoa está sendo semeada, quais são as habilidades que o Senhor deu para essa pessoa amar alguém através daquilo, e em nome de Jesus, que seja feito com excelência, com toda a dedicação, que seja feito no Teu nome, Jesus, no Teu poder, no poder do Teu Evangelho, com a graça da presença do Teu Espírito Santo. Envia os Teus anjos na quantidade necessária, para que o Seu reino seja estendido, para que uma nova fase comece através dessa vida, uma fase de semeaduras, uma fase de frutos maravilhosos, uma fase de prosperidade, de avanços, que seja para a Sua glória, que seja para Seu louvor, que seja transformador, que seja para salvação, que seja para a extensão da Tua vontade, Deus. Que assim como a Sua vontade é feita aí, seja estendido e feito aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus é bom e fiel a todo momento. Não esqueça disso. E você que me acompanha nas redes sociais, um grande abraço em nome de Jesus.